Começar, nessa aula eu dei recentemente na escola de treinamento aqui em nossa base, e eu queria trazer esse assunto para vocês com a seguinte pergunta. Você já parou para pensar o que o pai sente sobre você? E quando eu falo pai, eu não estou falando exatamente do seu pai biológico, mas sim do pai que muito conhecemos e falamos, intitulando-o como Deus. Ele é Deus? Sim, fato, óbvio, lógico, comprovado, não tem como negar isso, ele é Deus. Mas antes de ser Deus, ele sempre foi, ele é e sempre será Pai. De todos os títulos de honra, de todos os títulos de nobreza, de todos os títulos de respeito, né, sabemos que o Senhor ele tem muitos nomes e devemos saber como utilizar esses nomes em momentos adequados. Mas de todos esses títulos, ele quer que nos reportemos a ele como Pai. Então, ouvir falar que Deus é Pai, religiosamente, ok, então Deus é Pai. Então, assim, só que esse entendimento dentro do contexto religioso, no cristianismo, ele é aceitável, ok? Mas vivenciar essa paternidade, esse é o grande desafio. Eu não sei se você já parou para pensar, mas muito nós utilizamos o título Deus do que Pai. Já parou para pensar, já parou para observar quantas vezes no dia você o chama de Pai? Quando nós paramos para pensar no nosso irmão mais velho, Yeshua, em todo o tempo, ele chama o Senhor de Pai. O único momento em que eu percebo em que ele não chama o Senhor de Pai é quando ele está na cruz. Ele fala, Deus meu, porque me desamparaste. Agora, veja bem, é uma expressão muito interessante. Deus meu, por que me desamparaste? É uma pergunta que ele faz. Esse mesmo filho, né, outrora primogênito, hoje não mais primogênito, porque depois dele vieram outros filhos que somos nós, né? Ou melhor, unigênito. Ele deixou de ser unigênito. Agora temos nós, que somos seus irmãos. Ele continua sendo o primeiro de todos, ele sempre será. Mas esse mesmo Filho, esse mesmo Yeshua, esse mesmo Cristo ao qual nós conhecemos, em um determinado dado momento, ele olha para os seus apóstolos e faz a seguinte pergunta: o que andam dizendo por aí a meu respeito? E eles respondem: olha, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas. E eles continuam compartilhando até que chega uma pergunta, até que Jesus ele faz uma pergunta para os discípulos. Ok, mas e vós, quem dizeis que sou? Uma coisa que vocês ouvem a meu respeito, mas e vós, quem dizeis que eu sou? Então, ele provar o coração e o conhecimento dos apóstolos acerca de quem realmente era o Cristo. Então, assim, eu não sei se você já chegou a ouvir ou até falou a expressão, eu pensei que eu te conhecia, mas eu não te conheço. Né? É interessante que o próprio Jó, ele fala isso, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, muitas vezes nós estamos morando com pessoas dentro do mesmo teto, debaixo do mesmo teto, cercado das mesmas estruturas de parede, mas uma grande probabilidade não sabemos quem são essas pessoas. Julgamos que as conhecemos, até pensamos que as conhecemos, até acreditamos, até sermos surpreendidos e percebermos que não. Naquele momento, o fato de você andar com alguém não significa que você a conheça. O fato de você conviver com alguém não significa também que você a conheça. Né? Então, aí alguns exemplos. E é interessante que apenas Pedro, ele afirma, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Então, o próprio Cristo afirma que não foi nem carne nem sangue que o revelou, senão o Espírito do Senhor que o revela que ele era e é o Filho de Deus. Tá? Nós sabemos que Jesus ele tinha três chegados, Pedro, Tiago e João, e todos nós temos três chegados. Né? Nós temos os nossos três chegados, e dentre os três, apenas um dos demais apóstolos conseguiu colocar o coração no peito de Jesus e ouvir as batidas do seu coração. Né? E esse se tornou apóstolo do amor, quando outrora pediu para o Senhor descer fogo do céu e queimar todo mundo.
Olha que interessante, ele ouve as notas musicais, a harmonia, a melodia dos batimentos cardíacos do Cristo, né? Ouvir os batimentos cardíacos do amor, né? Eu não sei se você já parou para pensar nisso, como isso é profundo, né? Para mim tem muito segredo nesse ouvir as batidas do coração. Mas Pedro, ele faz essa afirmação: tu és o Cristo. E quando Pedro faz essa afirmação, Pedro, ele falou por parte do Espírito Santo e também porque Pedro buscou conhecer a Cristo. E ele fala por parte do Espírito Santo, ele traz essa revelação. E é interessante que quando Pedro afirma que é Cristo, Cristo afirma que é Pedro. E tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja. Esse mesmo Cristo que fala isso, em um dado momento ele fala assim: eu e o Pai, nós somos um. Olha que coisa interessante. Eu e o Pai somos um. E tudo que eu falo da parte do meu Pai. Não falo de mim mesmo. E não sou eu que testifico de mim, mas é o meu Pai que testifica de mim. Porque o homem que testifica de si mesmo, esse é mentiroso, mas é o Pai que testifica de mim. Então ele afirma que ele e o Pai são um. Até que Felipe faz uma pergunta que eu não sei se foi infeliz ou interessante. Ele diz: mas onde está o Pai? Mostra-nos, porque até agora não conhecemos. Né? Ele fala por todos, ele não fala por si, ele fala no coletivo. Nos dias de hoje, alguém fala assim: eu não falo por você. E ele fala por todos, não conhecemos. Ele olha para Felipe e diz: Felipe, quem vê a mim, vê o Pai. Então, com isso, nós percebemos o grau de unidade, de intimidade, de relacionamento, a ponto que quem viu o Pai, viu o Filho. Quem viu o Filho, viu o Pai. Então, eu e o Pai somos um. Né? Olha o poder da unidade. Eles estavam tão alinhados que quem olhava para Cristo viu o Pai. Mas esse mesmo Cristo que conhecia o seu Pai, a ponto de afirmar que ele e o Pai eram um, conhecia o seu caráter e seus atributos, esse mesmo Cristo afirma na cruz, ele faz a seguinte pergunta: por que me desamparastes? Ora, o desamparo não faz parte do caráter do Pai. Então, o Pai e a figura de Pai na Terra, ele não desampara. Ah, Luiz, mas eu conheço pais que desampararam. Não, ele não era pai, ele era um genitor. A paternidade dele não foi ativada e nem desenvolvida. Não confunda genitor com pai. Nós somos muito bons em confundir genitor com pai, como também somos muito bons em confundir rejeição com abandono. Então, uma coisa é gerar um filho, outra coisa é ser pai. Eu conheço genitores que nunca foram pais, conheço pais que nunca foram genitores, e conheço genitores que são pais. Não sei se vocês me entenderam. Aquela famosa frase que pai é o que cria, educa. Pai não é só o que educa, mas é aquele que cumpre com a função de pai. E quais são as principais funções paternas? A direção, por exemplo. O segundo, o limite. A terceira, a segurança. A quarta, a proteção. E a quinta, que eu julgo a mais importante, a afirmação. Eu coloquei nessa sequência, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, não porque realmente ela merece estar nessa primeira, segunda, terceira, quarta e quinta colocação. Só por uma questão ordinal, eu coloquei uma definição de numeral. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Mas você pode colocar a quinta como primeira, isso não importa. Eu só estou aqui falando das cinco principais, sem falar das demais funções de um pai, que dá o norte. O pai é responsável em dar norte para a vida espiritual, em dar o norte nas emoções, em dar o norte na vida de um filho, em todas as áreas, espiritual, família, ministerial, financeiro, profissional, conjugal, social, sexual. É pai que dá direção. É pai que estabelece limite. É pai que gera segurança. É pai que protege. É pai que afirma. Essas são as cinco principais funções de um pai. Pai. Agora, não confunda pai como genitor. Uma certa feita, eu ouvi um pregador muito conhecido no Brasil, e ele falou uma expressão que marcou minha vida. Ele falou assim: qualquer cretino pode gerar um filho. E eu concordo. E isso é tão certo que há um tempo atrás, eu não sei como é que está hoje a estatística, eu tenho que até ver isso, mas até um tempo atrás, 47% da população não tem a sua identidade e certidão de nascimento, o sobrenome dos seus. Aí você vai dizer, aí eu digo não, genitor. Então, socialmente e legalmente, esse que, por sua vez, teve o DNA comprovado no seu filho é chamado de pai pela sociedade. Ele ele é afirmado, reconhecido como pai. Né? Então, a lei o chama de pai, a sociedade o chama de pai, porque é o que se espera dele, essa paternidade. E não o fato simplesmente de tê-lo gerado.
Então, assim, a gente confunde muito genitor com pai. O fato de você gerar um filho não significa que você é pai desse filho, você é genitor dele. Você só vai se tornar pai com a prática da função, a direção, que é o limite, que é a segurança, que é a proteção, que é a afirmação. Então, assim, eu conheço pais que nunca, eu conheço genitores que nunca foram pais, simplesmente geraram, mas outros assumiram a paternidade. Eu conheço pais que nunca foram genitores, homens que nunca geraram, mas foram pais de filhos que ele adotou. E os genitores que são pais, além de gerar, eles funcionaram. Então, essas são as cinco principais funções de um pai, sem falar das demais. O pai é aquele que dá destino, né? O pai é aquele que ensina as escrituras para sua esposa e para os seus filhos. Então, esse pai, ele é muito mais que o macho. Ele não pode ser simplesmente um macho. Ser macho é fácil. Você nasce com uma genital masculina, você tem o privilégio de nascer macho. Mas ser homem é diferente. Ser homem corresponde a você ter iniciativa e responsabilidade. Então, se você quer identificar os homens na sua casa, se você quer identificar os homens na sociedade, se você quer identificar os homens na sua vida familiar, se você quer identificar os homens na sua vida ministerial, se você quer identificar os homens na sua vida profissional, se você quer identificar o homem na sua vida conjugal, você mulher, no caso, se você quer identificar o homem na vida social, você tem que observar duas coisas nesse homem. E se você perceber isso nele em atividade, realmente ele é um homem. Aí, se não tiver, ele não é homem? Não, não é que ele não é homem. E realmente ele não é homem, ele é macho. Alguns chamam de macho frouxo. Eu acho uma expressão rude, né, para não falar vulgar, e infelizmente é um fato. Mas quando você vê iniciativa e responsabilidade, então você pode ter certeza que esse é muito mais que um macho, ele é um homem. O homem ele tem essas duas grandes características, iniciativa e responsabilidade. Eu costumo dizer que para fazer o mal, o cara é quente, sujeito macho. Mas para fazer o bem, esse mesmo macho ele foge. Então eu quero ver esse macho que um dia deitou sobre essa fêmea, que deixou dentro dela uma semente, levantar para ser homem o suficiente e assumir a responsabilidade, ter a iniciativa de registrar, reconhecendo esse fruto do ventre como seu filho, exercer paternidade, dar direção, proteção, limite, segurança e afirmação. Suprir esse filho nas suas necessidades primárias, secundárias e terciárias. Não é só dar comida, casa, roupa e educação, mas é ser presente. Porque tudo que filho quer é a presença dos pais. Então, eu quero ver, eu pago para ver. Então, quando ele reconhece, em seu bom siso, ele reconhece aquele fruto do ventre, por sua vez, é o seu filho, e ele, em seu livre-arbítrio, decide registrar, reconhecer e legalmente assumir como seu filho perante a sociedade, ele está sendo um homem, porque ele está tendo iniciativa e responsabilidade. Uma vez que ele tem iniciativa e responsabilidade, então ele vai ter moral para ser pai. Ele vai passar a dar direção, limite, segurança, proteção e afirmação em cada área da vida desse filho e ou filha, ou filhos, como queiram. Aí ele vai ter moral para ser marido, amar a esposa como cristão na igreja, está disposto a dar a sua vida por ela, tratá-la com respeito e honra e lealdade. Aí ele vai ter moral, então, para ser romântico, falar sua linguagem de amor. Mas e aí, então, uma vez que ele se torna marido, ele vai ter moral para ser sacerdote. O sacerdote é aquele que sacrifica, mas que libera a bênção é o Senhor. O sacerdote é aquele que sempre estabelece as regras e leis com autoridade e não com autoritarismo. Não confunda autoritarismo com autoridade, porque sem regras e autoridade, então você vai estabelecer o caos dentro de casa. Ele não tem força moral. É quando os filhos fazem o que quer, a mulher que comanda, e por aí vai. Então, assim, a, 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 se ele não estabelecer as regras e leis, vai se tornar um caos. O sacerdote, além de sacrificar, tendo consciência que quem libera a bênção é o Senhor, ele estabelece as regras e leis, e ele também tem sempre algo para dar para a sua família. E o sacerdote é aquele que é responsável pela faxina da casa. O que é isso? Confessar os pecados, iniquidades e transgressões. Porque ele é o teto sobre a família, ele é a umbrella, ele é o guarda-chuva. Então, assim como Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher, isso fala de governo. Então, ele é superior à mulher de forma nenhuma, ele é inferior à mulher de forma nenhuma. Ambos são importantes, fundamentais, porque cada um tem a sua função, que por sua vez não pode existir sem a outra. Está na biologia, está na ciência, isso é científico, tá? Está no nosso código genético, tanto espiritual como biológico. Macho e fêmea os criou, isso é um fato. Tudo conspira para isso, tudo expressa isso. Nas áreas de influência da sociedade, você vê o gênero tanto masculino como feminino se expressando. Não existe variantes, né? Até porque nele não há variedade, ele é absoluto. Então, macho e fêmea os criou, tá? Então, ele tem essa função.
Ele tem essa responsabilidade. Voltando no ponto de Cristo que afirma eu e o Pai somos um, esse mesmo Cristo afirma isso, a ponto de deixar bem claro que ele e o Pai eram um, esse mesmo Cristo, na cruz ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Então é a primeira vez que ele chama o Pai de Deus e faz a pergunta, por que me desamparaste? Ora, mas como se no caráter do Pai não há desamparo? O Pai não desampara filho. Como Cristo ousou fazer essa pergunta para o seu Pai? Tem um detalhe, ele não chama de pai, ele chama de Deus naquele exato momento. O que a maioria de nós, cotidianamente, o chamamos. Oh, meu Deus. Deus, 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 Deus. É porque naquele exato momento ele estava no meu lugar e no seu lugar. Cristo não era pecador, mas estava pecador. Cristo não era escravo porque aquele que comete pecado é escravo do pecado, mas ele estava pecador. Há uma diferença entre ser e estar. Estar é um estado, ser é essência. Ele estava na condição de pecador, na condição de escravo. Então, sentindo a nossa humanidade, a dor da perda do vínculo com a paternidade, ou seja, o pecado nos separa, e por isso fomos destituídos da glória do Senhor. Romanos 23 fala sobre isso, 23:3, se não me engano. Todos pecaram e foram destituídos da glória do Senhor. Então, houve um divórcio, houve uma separação entre pais e filhos e pais, desde o pecado, desde o pecado original, desde o primeiro pecado. Ou seja, a humanidade morre quando ela se desconecta da figura paterna, via pecado através de Adão. Por que a humanidade? Porque todos nós estávamos dentro de Adão. Né? Todos nós. Então, assim, ali houve uma ruptura. Ali, o homem, ele abre mão da vida, ele abre mão da paternidade e a morte vem sobre ele. Então, não existe vida desconectada da paternidade, não existe vida fora da paternidade. Não existe filiação, herança fora da paternidade, porque só quem herda é filho, escravo não herda. É uma lei. Né? É uma lei. Então, é uma coisa muito bem clara isso. Tá? Ah, então, assim, quando nós paramos para pensar sobre isso, entendemos que Cristo, por sua vez, nós estávamos, ele estava em meu e em seu lugar, ele estava sentindo a minha e a sua dor de orfandade. Ali foi a dor da humanidade quando foi desconectada, ela se sentiu desamparada. Quando nós estamos desconectados da paternidade, nossos pais, nós nos sentimos desconectados da paternidade do pai, quando na verdade o pai não está desconectado de nós, somos nós que estamos desconectados. Essa palavra desconexão significa morte, conexão significa vida. Aquele que não estiver enxertado na videira, esse por sua vez seca-se, então ele é cortado e lançado no fogo. Então não existe vida desconectada da paternidade. E foi isso que Cristo sentiu naquele momento. Então ele falou no meu e no seu lugar, Deus meu, por que nos desampara? Por que me desamparaste? Porque no momento em que a humanidade peca via Adão através do pecado, ali então nós perdemos a visão da paternidade. E isso foi se estendendo ao longo da história da humanidade. Então, por que Deus se manifesta como Deus? Porque o homem procurou deuses. Então, quando um homem ele desconhece a paternidade, ou ele não reconhece a paternidade, ou ele tem rejeição à paternidade, ele vai procurar um pai para ele na fonte errada. Isso explica as muitas seitas e religiões. São tentativas de buscar uma paternidade fora da paternidade original. Okay? Então, é muito importante atentar para isso, ter essa noção, né? Prestar atenção nisso. Então, a pergunta que fica para nós é como o pai se sente sobre você. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Como o pai celeste, como o pai se sente sobre mim, Luiz? Eu queria te desafiar você parar e pensar isso. Como será que o pai se sente sobre mim? Parece que é até estranho falar assim, né? O pai. Né? Mas ele é tão fácil falar assim, como será que Deus se sente sobre mim? Só que Deus é título. Vai estudar a história da humanidade, os impérios persa, romano, grego, africano. Então, o que é que nós vemos? Nórdica, mas estudar todas essas mitologias e impérios, eles tinham deuses. Então, qual é a premissa? Não, nós precisamos dar uma oferta, nós precisamos fazer uma oferenda, nós precisamos sacrificar aos deuses, porque os deuses estão furiosos.
né? Para que a colheita seja favorável, para que possamos vencer a guerra, para que o inimigo não venha sobre nós, nós precisamos agradar aos deuses, nós precisamos fazer uma oferenda aos deuses, nós precisamos sacrificar aos deuses, queimar incensos, citar fórmulas, cantigas, nós precisamos fazer sacrifício, nós precisamos derramar sangue para agradar o coração dos deuses ou do Deus X. Então, nós vemos isso se estendendo ao longo da história da humanidade, desde a queda do homem, né? Então, Luiz, parece que isso Luiz, se repete nos dias de hoje. Oi, Sandro. só para avisar que falta 5 minutos, viu? Ok, Aí, se você for passar com outro slide, deixa para depois, né? Como você quiser dirigir aí, viu? Só para avisar mesmo. ok, fechou. Então, assim, 5 minutos, né? Ah, tá aqui, já vi. Então, assim, parece que se nós, eu ouço muito a expressão, eu preciso fazer para Deus. Como vai ficar a obra do Senhor? E meu Deus é a obra do Senhor. Não vamos fazer para o Senhor, trabalhar para o Senhor. Mas a palavra diz que ele dá os seus enquanto dorme. Por quê? Porque esses que dormem são filhos. E filhos são herdeiros. Então, o filho não tem que fazer nada para ter aquilo que já é seu. O que o filho tem que fazer é ser filho e tomar posse e desfrutar e potencializar e multiplicar e cuidar daquilo que já é seu. Mas parece que nós precisamos seguir regras, nós precisamos seguir leis para que possamos ser abençoados por aquele que já nos abençoou, simplesmente pelo fato de sermos filhos. Quando ele sente prazer em galardoar. O que é galardão? Presente de honra de todos aqueles que o buscam. Então, nós precisamos, é, obrigatoriamente, cumprir com certas regras, cumprir com certos rudimentos, né, cumprir com certos dias, marcar presença em certos dias, fazer parte de certas tarefas, certas atividades. Por quê? Porque, assim, se eu não fizer, se eu não for, se eu não estiver presente, se eu não participar, se eu não exercer, então, assim, é uma sensação de que eu estou excluso, eu estou fora, é uma sensação que o Senhor não vai se agradar, Ele não vai se agradar de mim, Ele não vai me abençoar. Então, eu me sinto obrigado. Porque tem um detalhe, obrigação é para escravo, responsabilidade é para filho, porque a visão acerca da paternidade está totalmente distorcida. Esse é um problema, na verdade, nacional. O problema está sobre a nação, a colonização da nação brasileira pelos portugueses, trazendo a sua religiosidade, os ensinos jesuítas, né? Apresentando para nós um Deus é, assim severo, nervoso, já com problema assim, sabe, de Alzheimer, ou muito irritadiço, porque, sabe, ele já não tem paciência, e com seu cajado ali, esperando uma excelente oportunidade para bater na cabeça de miseráveis pecadores, como eu, por exemplo, ou até mesmo lançar um raio. O que faz isso não é Deus, é Zeus. Porque quem faz isso não é o Pai. Então, a figura do Pai não foi bem apresentada para nós. E se tem uma coisa que o Pai odeia, é ser mal representado. Isso é uma questão que já se tornou cultural, por aqueles que vieram colonizar a nossa nação. Juntos vieram também africanos, já estavam os indígenas. Então, a nossa nação é muito rica em religiosidade, em mito, né, em misticismo. Tá? Mas o que que nós precisamos? Conhecer o amor do Pai. Mas quando nós temos um Pai que, infelizmente, acabou refletindo as feridas e os abusos que os seus pais infligiram nele, a visão que nós vamos ter de Pai, ao ouvir falar que Deus é Pai, pode não ser agradável, pode não ser boa. E, consequentemente, nós não vamos ter um relacionamento saudável pai e filho, mas sim senhor e escravo. Então, a pergunta que fica é justamente essa: como o Senhor se sente sobre mim? E eu queria deixar aqui perguntas. Obrigação é para escravo, responsabilidade é para filho. Exatamente, Deisiane. A obrigação é para escravo, porque o escravo não tem opção. Mas a responsabilidade é para filhos. Esse aqui é o 18 que fala sobre a lei da responsabilidade. Só que eu, particularmente, eu, Luiz, eu nunca tomei aula de responsabilidade. Eu tomei aula de obrigação na minha infância. Como? Com a seguinte expressão: você não faz nem mais, nem menos que a sua obrigação. Então, isso não inspira. Isso não inspira. Então, qual é a nossa preocupação hoje quando a gente participa de uma denominação? Fazer, 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 até nós chegarmos
ao esgotamento espiritual. Eu, particularmente, não acredito em desviados, eu acredito em esgotados. Então, assim, a pessoa não aguenta mais. É quando fazer todo o possível, ainda não é suficiente. Ok? E aí, depois do intervalo, eu quero falar um pouco mais sobre isso, para a gente entender essa dinâmica de tantas pessoas esgotadas espiritualmente. Então, a obrigação é para escravo, mas a responsabilidade é para os filhos.